Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Deus é bom, Deus é maravilhoso. E nós estamos aqui para engrandecê-lo, para agradecê-lo, porque Ele tem sido bom com esses homens que aqui estão. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Vá ao capítulo de número 21 e vamos ler o versículo 17, o 18 e o 19. Gênesis 21, 17, 18, 19. Pode pôr ali para nós lermos. Não entrou naquela versão KJF. Se não conseguir, pode deixar isso daí mesmo. Vamos ler nessa daqui mesmo. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, do céu, chamou Agar e lhe disse: O que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino dali onde ele está. Próximo. Levanta-se, erga o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, onde foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Somente até aqui. Tome seus assentos. Peço a graça do Senhor, o Espírito Santo. Pode baixar um pouquinho meu microfone, por favor. Pode baixar mais um pouquinho. Ale. Para eu conseguir repartir com vocês aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração. No versículo de número 9 do capítulo 21. Nós vamos ler sobre o seguinte tempo da história de Abraão, o pai da fé. Você já ouviu essa frase sobre Abraão, o pai da fé? Ele, segundo a Bíblia, é alguém que nós devemos entender que foi o primeiro homem a crer, a pôr em prática aquilo que ele ouviu e não o que ele viu. Ele creu na voz de Deus para a sua vida, a qual mandou sair da casa dos seus pais e disse: Abraão, vem, ouve a minha voz e vem segundo aquilo que eu te disser, que eu vou te fazer pai de uma grande nação. Esse é o pai da fé. No capítulo 21, está lá na frente da história de Abraão. Eu quero aqui ser objetivo. Lucas, no capítulo 21, o filho da promessa que Deus prometeu para Abraão, que ele já tinha 100 anos, já no capítulo 21, já tinha nascido o filho da promessa. A sua esposa era estéril, não poderia engravidar. E aos 100 anos, imagina, Abraão com 100 anos, Sara também de idade, e ali vem o filho da promessa que Deus disse que ia dar para Abraão. Só que se no capítulo 21 tivesse acontecido só isso, ia estar tudo sobre os conformes, ia estar tudo sobre aquilo que Deus tinha falado, ia ser uma história perfeita. Mas a Bíblia é um livro maravilhoso, Moisés. Por quê? Porque a Bíblia não conta só o lado bom da história dos homens que decidiram viver a sua história com Deus. Lucas, a Bíblia não conta só aquela parte boa da história para aqueles que lessem, pensassem assim: nossa, Deus é bom, Deus é perfeito, todo aquele que decide viver com Deus, ele vai ter uma vida perfeita. Não! A Bíblia, seu Vendra, também conta as mancadas,
conta os erros, conta os problemas. E por que a Bíblia faz questão de ter problemas na Bíblia? É para nós entender que o nosso Deus, que é perfeito, o nosso Deus, que Ele é todo poderoso, e Ele criou o homem para viver a vontade dEle. Ele dá a liberdade para o homem escolher viver a vontade dEle ou não viver, fazer o que Ele deseja para o homem ou não fazer. No capítulo de número 21, no versículo de número 9, vai dizer assim: ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão por intermédio da egípcia Agar estava rindo do seu filho Isaque, e pediu a Abraão: expulsa essa serva, algumas traduções dizem essa escrava, e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com o meu filho Isaque. Olha o que está acontecendo na casa de um crente. Quando Sara não engravidava de Abraão, quando a promessa que Deus tinha feito a Abraão, que o filho viria da sua esposa, quando ela não engravidava, ela tentou ajudar a Deus. Quem não conhece a história, eu vou explicar aqui bem claro, e aqueles que conhecem vão lembrar. Qual foi a ajuda que Sara quis dar para Deus? Ela tinha uma serva, naquele tempo uma escrava em casa. Ela era jovem, ela disse assim: Abraão, já que eu não engravido, já que a promessa não se cumpre, vamos fazer assim. Se deita com esta escrava, tenha um filho com ela, que daí vai se cumprir a promessa de Deus na tua vida. Vai ter um filho teu, vai ter um herdeiro teu, por mais que eu fique de fora, mas tu vai ter um herdeiro. Faz assim, Abraão. E Abraão, com essa proposta, eu acredito que ele não ficou triste. Opa, vou dormir, vou passar uma noite com a escrava, mais nova, inteira, já podia engravidar. Sara ainda já não podia mais engravidar, então eu acredito, Pet, que Abraão não achou ruim a ideia. E foi daí que nasceu Ismael, que não era o filho da promessa. Foi um jeitinho que Abraão deixou acontecer dentro da casa dele, para entender que aquilo era a promessa de Deus. Antes de continuar, eu preciso falar algo para os homens aqui esta noite. Todas as vezes que nós decidimos viver as promessas de Deus na nossa vida, e quando o profeta falou, quando a palavra falou, quando você entendeu o que era a promessa de Deus para a tua vida, você teve clareza, você sabia que era aquilo que Deus tinha para a tua vida. Mas passa o tempo, passa dias, meses e anos, e a promessa não acontece. E o que nos apetece a fazer é dar o nosso jeitinho, é fazer com a nossa mão aquilo que parece ser a promessa de Deus. Parece ser a promessa de Deus. Às vezes você deixa a sua esposa fazer, o seu filho fazer um jeitinho, para que os outros entendam que aquilo é a promessa de Deus para a tua vida. Deus te prometeu que ia te honrar ministerialmente, financeiramente. Deus te prometeu alguma coisa em particular, e aqui o Espírito Santo pode falar ao teu coração em particular. Deus te prometeu algo em particular, mas quem sabe, por demorar a promessa, você tem sido tentado a dar o seu jeitinho. Você tem sido tentado a dar o jeitinho brasileiro. Eu tenho uma palavra de Deus para os homens aqui esta noite: o jeitinho sai caro. A ajuda a Deus pelas promessas que Ele tem na nossa vida sai caro. Sai caro. Essa conta nós temos que pagar. Essa conta depois nós vamos ter que resolver. E aqui a conta chegou para Abraão, porque eles quiseram dar um jeitinho. Eu vou ter que falar aqui, por quê? Porque quando algo acontece dentro da nossa casa, e nós somos o sacerdote, sabia que você tem uma responsabilidade maior diante de Deus dentro da sua casa? Você sabia, homem? Que você é o sacerdote? Tem coisas que Deus requer de nós e não requer das nossas esposas? Mas às vezes, para que aconteça algo dentro das nossas casas,
independente da área, nós pensamos, se ficar bom para mim, eu deixo que aconteça. Mas não está certo, mas está bom para mim, está confortável. Abraão ia dormir com a escrava mais nova, está confortável, está bom. Uma carne diferente, está bom. A mulher está concordando, está tudo certo. Você tem uma ideia para apressar aquilo que Deus tem na tua vida, e você, eu já fiz isso, vem cá. A gente tem uma ideia para contornar alguma coisa, e a gente vai apresentar para nossa esposa de uma forma que ela concorde e que ela entenda que é a vontade de Deus. Já fiz isso. Mas é errado. A conta vai chegar. A conta vai bater. Por quê? Porque vale a pena esperar aquilo que Deus nos prometeu. Vale a pena esperar a promessa se realizar na nossa vida. Vale a pena esperar. Não se apresse. Não ache que vai valer a pena. Não vai valer a pena não. Depois o problema vai chegar e você vai ter a certeza que aquele problema você poderia ter evitado. Sara agora chega e vê Ismael, que é mais velho porque nasceu antes, rindo da cara de Isaac, caçoando, zoando. E Sara, quando vê aquilo, fica braba. Por quê? Porque aquele é o filho do coração. Enquanto Isaac não tinha nascido, Ismael era o bebê da casa, era o príncipe. Mas agora nasceu o filho da promessa. Agora o coração é do filho da promessa. O filho não era dela, era da escrava. E agora ela diz, olha, vamos acabar com essa bagunça aí. Porque os dois vão crescer e depois vai virar uma bagunça aqui em casa, vamos acabar com isso aí. No versículo 11 do capítulo 21. Depois que Sara diz para Abraão expulsar a serva e o filho, vai dizer que essa palavra acerca de seu filho Ismael, aqui está Abraão, muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou, não te lastimes por causa da criança e da tua serva, Abraão. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque a tua descendência será considerada perpetuamente. Deixa eu explicar aqui. Quando Deus viu que Abraão se entristeceu, quando Deus viu que Abraão notou que chegou a conta para ele resolver, Deus disse assim, Abraão, não te preocupe, eu estou nesse negócio. Faz o que a tua mulher pediu, Abraão. Não te preocupe, tu não está entendendo, tu te entristeceu, tu viu que tu pisou na bola, mas eu estou nesse negócio, Abraão. Não te preocupe. E aqui eu entendo que, claro que havia uma poligamia naquele tempo, e o homem poderia ter 2, 3, 4 mulheres, quanto ele poderia sustentar, diferente dos nossos dias de hoje. É óbvio, temos que explicar o óbvio hoje. Mas, nós entendemos aqui, que quando Deus disse a Abraão, descansa o teu coração, que eu estou nesse negócio, eu vejo aqui a graça e a misericórdia do Evangelho. Eu vejo aqui Jesus entrando em cena, porque para nós entender bem claro e rasgado, é Deus dizendo para Abraão, Abraão, era melhor tu não ter feito essa lambança, mas já que tu fez, deixa que a minha misericórdia vai descer sobre a tua casa. Já que tu fez, eu te amo tanto, Abraão, e entendo que tu quer viver as minhas promessas, deixa que eu vou te ajudar a resolver esse problema. Deixa que eu estou contigo nesse problema, Abraão. Ei! Na maioria das vezes, quando nós fizemos aquilo que não é para fazer, que nós fizemos a lambança na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, o diabo vem com tudo para dizer, agora tu não tem jeito. A vida é assim, bateu, levou, agora tu vai ter que pagar a conta. Agora não tem mais jeito para ti. Tu merece isso mesmo. É o que o diabo fala na nossa mente, quando estamos passando por isso. Tu procurou, agora aí, ó. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, você está aqui essa noite para ouvir essa palavra. Deus não queria que acontecesse assim,
Mas já que Ele permitiu acontecer, esse mesmo Deus está na tua história dizendo: eu vou te ajudar a resolver estes problemas. Eu vou te ajudar a alinhar as coisas novamente. Eu vou te ajudar a colocar as coisas tudo novamente no lugar. Basta você continuar crendo que o Deus da promessa é o teu Deus. O Deus da promessa é aquele que tu deve continuar servindo e adorando. Aleluia! E o mais extraordinário aqui, seu Ramon, é que Deus é tão bom, que Ele diz assim para Abraão: Abraão, até de Ismael, eu disse a Abraão que as bênçãos seriam sobre ti. Então até de Ismael eu vou considerar a descendência perpetuamente. Eu vou abençoar a descendência até de Ismael. Olha só a misericórdia, olha só o amor de Deus para as nossas vidas. Olha só. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, Cláudio, eu voltei, eu firmei, eu busquei Jesus para a minha vida. Eu pensava assim, Cláudio, se eu pagasse somente a metade de tudo aquilo que eu fiz de mal para as pessoas, tão ruim que eu fiz para as pessoas, tantos problemas que eu causei, e eu sabia que muitos problemas que eu causava, se a conta chegasse, eu não podia nem reclamar, porque eu fazia por merecer. Quando eu encontrei Jesus, eu pensava assim: se eu recebesse só a metade, se eu pagar só a metade dessa conta, Jesus. As pessoas viam, apontavam o dedo na minha cara e diziam: tu nunca vai ser fiel à tua esposa, tu nunca vai conseguir ser fiel a ninguém, tu daqui a pouco vai estar na noitada de novo, daqui a pouco vai estar na prostituição de novo, tua vida é uma desgraça, tu não vai conseguir sair dessa vida. Eu pensava: Jesus, será que um dia as pessoas vão parar de falar de mim? Será que um dia as pessoas vão parar de desacreditar em mim? Até quando eu vou pagar essa conta? Mas Jesus é tão maravilhoso, Ele transforma tanto, Ele faz a obra na nossa vida com tanta perfeição, que não chegou nenhum ano, aqueles que não acreditavam começavam a dizer: se teve jeito para o Rafa, tem jeito para nós também. Se teve transformação para a vida dele, tem transformação para nós também. Por quê? Porque quando nós decidimos viver as promessas de Deus, a conta que é para chegar para nós, ela não chega nem a metade, ela não chega a 80%, ela chega muito pequena. Por quê? Porque o preço Jesus já pagou na cruz do Calvário. O preço Ele pagou na cruz do Calvário. Todas as vezes que Satanás vinha na nossa mente dizendo: a conta está aqui para te pagar, os pecados estão aqui para te pagar, lembre-se dessa frase: os meus pecados já foram pagos na cruz do Calvário, agora eu tenho uma nova chance, agora eu tenho uma nova história, agora eu creio no Deus que fez a promessa para a minha vida. Oh, Ele abençoa as descendências. Quem sabe você cresceu com seu pai dizendo: tu não vai dar nada, tu é um maldito, tu não vai ter um casamento abençoado, tu não vai crescer, tu vai ser sempre pobre, tu nunca vai dar nada. Quantos aqui cresceram ouvindo isso da boca do seu pai, que era para profetizar bênçãos para ti? Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração: o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão. As promessas que estavam sobre Abraão estão sobre as nossas vidas. Não importa a lambança que fizermos, o que importa é que a partir do momento que decidirmos caminhar e acreditar nas promessas de Deus sobre a nossa vida, Ele começa a alinhar todas as coisas. Ele começa a alinhar todas as coisas. Aleluia. No versículo 14 diz assim: então Abraão levantou cedo. O que Abraão fez? Fez a parte dele para resolver o problema. Primeiro veio Deus, disse para ele, disse: Abraão, eu vou te ajudar a resolver o problema, mas tem uma parte que nós temos que fazer também. Tem a nossa parte. É conjunto, irmãos. O processo de Deus na nossa vida é conjunto. Nunca é só Deus e nunca é só nós. É conjunto, é Deus de lá e nós daqui. Abraão levantou cedo,
tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e entregou a Agar, a sua serva. E tendo colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Irmãos, aqui Ismael já tinha idade para entender o que estava acontecendo. Ismael não é uma criança de colo. Aqui Ismael já tem idade para notar que o pai dele está despedindo ele de casa, que o irmão dele, que ele achou que ia crescer junto, que iam ser felizes. Abraão era rico. Agora Ismael está vendo um pai abençoado por Deus, rico, dizendo: pega esses pães aqui, pega a água aí, vai embora, vai para o deserto. E aqui está dizendo que ela pôs-se a caminho e ficou vagando no deserto. Que história, hein, de Ismael? Que história, hein, de Ismael? Tinha tudo para dar certo. Imagina você crescendo e vendo um pai que ouve a voz de Deus, que vive as promessas de Deus, que ganha batalhas, que tem muito dinheiro, e agora tu se encontrar com pães, um pouco d'água, vagando no deserto, você ter para onde ir. Você ter para onde ir. Eu tenho uma palavra para vocês aqui essa noite. É assim que o nosso adversário quer que nós nos sentimos. É bem assim que o diabo quer que nós nos sentimos. Um menino que vê, que entende que tem um pai no céu, que tem tudo, que é dono do ouro, da prata, que tem todo o poder, que tudo criou, com um pouquinho de pão, com um pouquinho de água, vagando aí, não sabendo o que vai ser da vida, não sabendo o que vai ser o dia de amanhã, não sabendo o que vai acontecer a hora que acabar o pão e a água. É isso que o diabo quer para nós. É isso que o diabo quer para você que tem uma família, que ele luta contra a sua família. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, leva a sério o que eu vou falar. Não subestime o teu adversário. Não subestime o teu adversário. Eu não estou aqui dando glórias para o diabo, porque eu já falei aqui que o diabo é um cão na coleirinha para Deus. Mas para nós, se nós bobear, ele é um problema. Ele é um problema. Na sexta-feira passada, eu estava saindo do serviço, alegre, feliz, com o meu espírito alegre. E quando eu saí do serviço, passou um moço, loiro, magro, muito magro. Ele me olhou, eu quis conhecer ele, e ele me conheceu, parou, voltou, apertou minha mão, pediu um abraço, e eu lembrei dele. Quem era esse menino? É um menino que nós nos criamos junto no mesmo bairro. E eu me lembro que ele era um pouco mais velho que eu, aqui no bairro Ouro Negro. E ele era bonitão, loiro, de olhos verdes, corpo atlético, um guri bonito. Tinha uma namorada bonita, era um cara. Mas na sexta-feira, eu me deparei com ele, morando na rua, drogado, falando coisa com coisa, que a droga já tinha comido o raciocínio dele, com fome, há 2 dias sem comer. Eu fui lá no mercado, comprei alguma coisa para ele comer, ele veio com aquela historinha de que ia viajar, que ia arrumar serviço em outra cidade, que queria dinheiro, queria 30 pila para inteirar isso, e 20 pila para inteirar, e dinheiro, essa história que vocês sabem, que os usuários usam para ganhar dinheiro. Eu fui lá, comprei algo para ele comer, abracei, orei, disse: meu irmão, só Jesus na tua vida, só Jesus na tua vida. Jesus mudou a minha vida, Ele pode mudar. Quando eu falei isso para ele, foi a mesma coisa de falar para
uma cadeira dessa, ele já veio com história de querer me enrolar para ter mais dinheiro, para levar ele a algum lugar, e a mente cauterizada. E só Jesus na vida dele. Então não acha que você tem uma família, que você tem uma casa, que você vem domingo no culto, que você é bem estruturado. Cuidado. Porque o projeto de Deus para as nossas vidas é sobrenatural. É algo que nós não imaginamos. Mas tem um projeto do diabo também escrito para nós, e todos os dias ele luta para colocar em prática o seu projeto. E o projeto dele é o que? Acabar com a nossa paternidade. É fazer com que nós entendamos que Deus não é nosso pai. Que Ele tem tudo para nos abençoar, que Ele tem tudo para nos honrar, que Ele tem tudo para fazer, mas não faz, porque Ele não quer. E Ele quer, o diabo quer que nós entendamos que o pai não ama. Porque ele podia fazer tudo e não fez, igual o Ismael está pensando. O pai não ama, ele podia me dar do melhor, mas me deu só pão e água e me mandou vagar no deserto. Eu quero falar a corações de homens aqui essa noite. O projeto que Deus tem na vida de cada um que aqui está essa noite, ele é tão grande, que às vezes nós precisamos entender que precisa de tempos para acontecer, que precisa de tempo para fortalecer, para amadurecer, para nos preparar para acontecer. E infelizmente na minha caminhada ministerial, o que menos a gente vê é as pessoas respeitando o tempo de Deus. E é nesse tempo que Satanás faz isso. E é nesse tempo, nós temos muitos construtores aqui, nós temos pintores, nós temos homens aqui que entendem da área de construção civil. Nós entendemos que quanto maior o edifício, quanto maior aquilo que está sendo feito, Lucas, mais tempo vai gastar na fundação. Mais tempo você vai passar, ver aquele grande espaço com aquelas placas tampado, e você passa 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada sai do lugar. Por quê? Porque está sendo gasto tempo na fundação. Não deixe o tempo da promessa de Deus na sua vida. Não deixe esse tempo o diabo colocar na tua mente que ele não é mais o teu pai e que ele não tem mais nada contigo. Não deixe esse tempo Satanás vir na tua mente dizer: não vai acontecer mais é nada, não vai mais acontecer nada. E sabe o que é terrível? Por quê? Porque quando Satanás vem soprar na nossa mente que não vai acontecer mais nada, nós nos esquecemos de onde Jesus nos tirou e aonde Ele nos colocou. Nós nos esquecemos de onde Ele nos tirou e aonde nós estamos. Você está aqui, liberto, transformado com Jesus, abençoado, família restaurada. Você está aqui. Não esqueça de tudo aquilo que Ele já fez. Não esqueça de tudo aquilo que Jesus já fez pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Quando o tempo da promessa chegar na tua vida, quando o silêncio de Deus chegar para a tua vida. Nós vamos ler o versículo 15 e 16. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco de flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore e ficou de longe para ver a criança morrer, porque tinha acabado o pão e água. E agora aqui eu vou dizer, ficou difícil para Ismael, hein, Lucas? Porque agora chegou ao fim. É quando a mãe abandona. Você lembra do versículo que está na Bíblia? Pode a mãe abandonar um filho? Hã? Por que esse versículo está na Bíblia, Diego? É porque o maior amor da terra é o de mãe. O maior amor da terra é o de mãe, é da mãe com o filho. Agora Ismael está vendo a sua mãe de longe o abandonar, porque não tem mais o que fazer.
Mas quando Agar de longe chora olhando aquela situação, a Bíblia vai dizer que Ismael chora ainda mais forte. Aqui chega o desespero. Aqui chega o desespero. O desespero é aquele que às vezes nós não mostramos na frente da nossa esposa. O desespero, às vezes nós não mostramos para o nosso amigo, quando nós estamos na roda ali, cheio de homem. Mas esse desespero vem no chuveiro, esse desespero vem no carro, esse desespero vem lá onde não tem ninguém olhando. E vem aquela angústia, vem aquele choro que está engalhado aqui. Mas eu vou te dizer, quando acontece isso, por mais que o pai, por mais que a mãe, por mais que todo o amor da terra, aqui que constrói, não nos alcança, mas eu vou te dizer, quando esse choro sai da nossa alma, nós chamamos a atenção daquele que pode resolver os nossos problemas. Quando esse choro sai da nossa alma, nós chamamos a atenção de um Deus que pode resolver os nossos problemas. Ei, o dia que chegar a sua vez de chorar, este choro de alma, de dor, de angústia, o choro que somente Deus consegue te ouvir. Somente Deus consegue te ouvir. Foi Deus que colocou essa palavra aqui no meu coração. Por quê? Porque essas terça-feiras de homens nós temos nos reunido aqui para nos transformar, para Deus nos transformar em homens fortes, em homens prontos para uma geração extraordinária, uma geração que vai mudar a sua família, a sua cidade, aonde você colocar a planta dos seus pés. Mas nós temos que entender que vai ter momentos que nós vamos chorar também, vai ter momentos que nós vamos nos desesperar também. E esse ditado de que homem não chora, cuidado, tem um monte de homem que não chora infartando, dando derrame, dando crise de ansiedade e teto preto, burnout. Porque não chora, engole tudo, só macho, não mostra os dentes. Ei, dobra o joelhinho e chora que o pai quer te ver chorando. Dobra o joelhinho e se derrama, porque somente desta maneira você vai conseguir chamar a atenção daquele que vai te tirar dessa situação. Não te vergonha não. Eu quando aceitei Jesus, eu vi aqueles homens tudo abraçados chorando, eu dizia lá eles, esse negócio de homem se abraçar chorando aí, ó, não é comigo não choro fácil. Mano, agora é só ter um problema que as minhas forças não conseguem resolver, que eu estou com os meus joelhos dobrados dizendo, Senhor, só Tu podes. Senhor, só Tu podes me tirar dessa situação. E quando Ismael começou a chorar, olha o próximo versículo que diz, Deus ouviu os gritos do menino. De quem Deus ouviu os gritos? Do menino, de Ismael, não foi de Agar. Foi de Ismael, por quê? Porque era o filho que viu o pai abandonar ele. Era o filho que viu a mãe no deserto vagar com ele, sem ter o que fazer. Era o filho que Deus queria ter uma experiência com ele como um pai. A maioria dos que aqui estão, sem medo de errar, não tiveram boas experiências com seus pais. A maioria dos que aqui estão não tiveram boas experiências com seus pais, por mais que eles fizeram o melhor que podiam na sua época e no seu tempo. Eles deram o melhor deles, mas não tiveram boas experiências. Essa palavra essa noite vem para te dizer, o Pai que está no céu, Ele tem um amor tão grande por ti, homem, que todas as más experiências que vocês tiveram com o pai da terra, com a mãe da terra, Ele preenche com o seu amor, arrancando toda angústia, curando toda ferida, resolvendo tudo que tem aí dentro para resolver. Aleluia. Deus ouviu os gritos do menino e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e o encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas,
pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu o seu odre, e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto, e se tornou-se um flecheiro. Vamos colocar sobre os pés? Vem cá, Vinha. Faz uma adoração aqui, adora, tu és digno de tudo. Deus mudou a história de Ismael. Tinha tudo para dar errado a história de Ismael. Foi uma lambança na vida de Abraão, que tinha tudo para dar errado. Mas o Deus da promessa de Abraão chegou até a vida de Ismael. E eu vou te falar, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Pai de Abraão, é o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo. É o mesmo. O Jesus que nós adoramos aqui, o Jesus que nós servimos, Ele, é Ele que nos liga com o nosso Pai. E sabe por que nós temos que entender isso? É porque somente por intermédio de Jesus que nós temos o Deus como Pai. Somente por intermédio de Jesus. Aqui quando Agar levanta, pega na mão do menino, aqui, encorajou Agar, não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. É Jesus quem nos levanta. É só Jesus que pode nos levantar. Jesus na nossa vida faz o papel de Agar. Deus quer que nós vivemos a promessa dele. Mas se nós não levantar, não vai acontecer. Quem sabe você ouviu sobre as promessas de Deus sobre a sua vida durante esse ano todo e nada aconteceu. Pouca coisa mudou na sua vida. Você achou que ia estar muito mais longe e não está. Mas quem sabe não aconteceu porque você não se levantou. Você continuou parado, você continuou estagnado. Você ouviu a voz de Deus, você ouviu um direcionamento de Deus, mas você não fez nada, você continuou parado, no chão. Mas essa noite, Jesus está aqui para te levantar. Jesus está aqui para te levantar e dizer: eu te farei grande. A promessa que eu tenho na tua vida vai acontecer, porque esta noite você vai sair daqui de pé dizendo: eu quero viver as promessas de Deus para a minha vida. Ei, 2026 precisa ser diferente para você, homem. 2026 precisa ser diferente. Pare de ficar sentado dizendo: é tão difícil caminhar, é tão difícil resolver problema, é tão difícil lutar pelo meu casamento, é tão difícil batalhar pela minha vida financeira. Pare de ficar estagnado, achando que vai morrer. É uma realidade. 2025 foi mais um ano. Eu não sou machista, tá? Pelo amor de Deus. Mas a realidade, 2025 foi um ano de que nós vimos as mulheres cada vez mais decolar. Aonde você entra tem uma mulher. É a mulher dirigindo caminhão, é a mulher dirigindo ônibus, é a mulher. E a mulher pode estar aonde ela quer estar, não tem problema com isso. O problema que eu acho é que a maioria das mulheres estão tomando os lugares porque homens não querem mais estar. Isso me preocupa. Né, Cláudio? A maioria das mulheres estão tomando lugares porque homens mais não querem estar. Por quê? Porque eles querem estar de braço cruzado, paradinho, dizendo: estou nem aí. Mulher que trabalhe, todo mundo dá o seu jeito, eu não estou nem aí, eu só quero sobreviver. Então, bem como o diabo gosta.
Mas eu creio que aqui esta noite, eu creio que tem homens vendo este vídeo que vão entender que precisam ser levantados por este Jesus, que precisam ser levantados, que precisam entender que é por Jesus que eles vão viver aquilo que Deus tem na vida deles, a promessa de Deus para a tua vida. Aleluia, amém? Se você conhece um homem que não quer nada com nada, não faz aí agora, porque pode estar perto. Não, mas se você conhece um homem, declare sobre a vida dele: levanta-te. Levanta-te, que Deus tem uma grande obra na tua vida. Aleluia. Eu quero orar por vocês. Não vou chamar até aqui à frente, porque eu quero orar por todos. Mas antes de eu orar por vocês, eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Eu quero que você fale com o seu Pai que está no céu. Eu quero que você clame pela promessa dele na tua vida. Eu quero que você clame pelaquela promessa que o Espírito Santo está te lembrando agora, que você acha que não ia mais acontecer na tua vida. Deus já te falou que vai te levar, Deus já te falou que vai te usar, Deus já te falou que vai fazer na tua casa, na tua família, mas você acha que já se passou, você acha que faz tempo. Ei, o Espírito Santo está falando ao teu coração, a promessa ainda está em pé. O que eu prometi para a tua vida, o que eu prometi para a tua casa, ainda está em pé. O tempo não acabou, o tempo não parou. Eu vou fazer na tua casa. Fale com teu pai e diga: Senhor, cumpra-se em mim as tuas promessas. Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Fale com o pai, fale, ore. Você tem um pai, por mais que o pai terreno te abandonou. Você tem um pai, por mais que não tenha mais o amor da mãe terrena. Você tem um Pai no céu que preenche todo o espaço que precisa ser preenchido. Oh, Espírito Santo, vem sobre esses homens aqui esta noite. As tuas promessas, Senhor, irão se cumprir na nossa vida. Nós cremos nas tuas promessas sobre as nossas vidas, Pai. Eu quero orar por você. Deus Pai Todo-Poderoso, eu oro por cada homem que aqui está. Eu oro, Senhor, por cada promessa que foi feita para cada homem que aqui está, Senhor. E eu quero declarar, segundo a tua palavra, que os homens que aqui estão não vão estar perdidos no deserto. Que os homens que aqui estão não vão estar estagnados, parados, simplesmente vendo as coisas acontecer. Estes homens que aqui estão, Senhor, serão homens que vão se levantar, que vão caminhar, que vão viver segundo a tua palavra, ainda este ano. Que esses homens que aqui estão, Senhor, vão viver aquilo que o Senhor já prometeu para sua casa, para sua família. Satanás não vai conseguir parar eles. Vem com o teu amor, Pai, envolvendo os corações que aqui estão desses homens esta noite. Eles vão romper as suas dificuldades, eles vão romper as suas necessidades. O Senhor é com cada um deles. Oh, vamos adorar. E tu és digno de tudo. Adora o Senhor enquanto Ele cumpre as promessas da sua vida. E tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. E tua é a glória. Declare, te exaltando. Enquanto você exalta, você atrai a presença dele para a tua vida. Enquanto você exalta ele, você atrai a graça e a misericórdia para a tua casa.
Oh, Espírito Santo. Ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Nós te engrandecemos. Te exaltamos, ó Senhor. Nosso próximo encontro nas terça-feiras nos cultos de homens é só o ano que vem, se Jesus não voltar. Mas eu quero que essa última palavra fique no seu coração. Não é um tempo, não é porque demora que Deus não está comigo. Não é porque eu não vejo Ele trabalhando que Ele não é o meu Pai. Não é porque eu não vejo as coisas acontecendo, mas eu vejo as coisas acontecendo na vida de todo mundo. Ó, aquele irmão lá fez isso, fez aquilo e na minha vida não acontece. Ei, calma. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, se a promessa foi dEle, se você vive a promessa dEle, Ele é fiel para cumprir. E sabe o que é de mais maravilhoso? É que quando Ele promete, você vive no tempo da promessa, a presença dEle nunca deixa estar todos os dias conosco. A promessa pode não acontecer, mas a presença dEle está todos os dias conosco. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Quero fazer o convite. Quem sabe o Espírito Santo falou ao teu coração, e essa noite é a noite da tua entrega, a noite de você se declarar e dizer que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não tomou ainda essa atitude, essa decisão de fé. Você deseja viver as promessas, você deseja aceitar a Jesus. Quem sabe você já saiu de casa decidido que quer Jesus na sua vida. Eu aqui quero fazer o convite. Temos alguém que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém que quer renovar a aliança com Jesus? Eu preciso fazer esse convite. Temos alguém? Levante uma de suas mãos. Eu quero me alegrar, eu quero orar com você. Temos ninguém? Deus abençoe. Venha aos domingos. Nós temos ainda aí 3 domingos para cultuar ao Senhor. Convide a sua família, convide a sua esposa, convide um amigo. Venha cultuar a Deus. Venha iniciar a sua semana na presença de Deus, nos domingos aqui na Igreja Petros. É isso? Podemos encerrar? Vamos orar agradecendo a Deus. Louva a Deus pela vida do Vinha, todos os staffs, todos aqueles que trabalharam para o reino de Deus, ao Rafa, aos irmãos que estão lá organizando. E vamos todos ficar, irmãos, todos ficar ali, comendo churrasquinho. Acredito que tem para todo mundo. Se não tiver, a gente vai orar e Jesus vai multiplicar. Mas vamos ali, não vá para sua casa, vamos ficar todos juntos ali. Vamos agradecer a Deus. Jesus, obrigado, Senhor, te agradecemos por esse tempo, por esse momento, por essa noite na tua presença. Que nós, Senhor, venhamos entender que o Senhor está conosco todos os dias. A nossa vida é tua, tudo é para ti. Nós te servimos, nós te adoramos, nós te exaltamos, te engrandecemos agora e para todo sempre. Vá conosco aos nossos lares e aonde nós colocar as plantas dos nossos pés, os teus anjos, a tua graça e a tua misericórdia esteja ali a nos alcançar. Amém e amém. Faça assim com a sua mão. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Vão em paz, cumprimente esse homem que está perto de você e vamos ali comer um churrasco. E você que está aí na live vendo, não veio, vai perder, vai ficar só com a bênção espiritual. Mas eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que vão estar vendo esse vídeo depois. Deus abençoe. Esperamos você domingo a partir das 19 horas no grande culto da família aqui na Igreja Petros. Deus abençoe.